Alô, Luiz, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar sobre Magic the Gathering. Uma coisa que eu acho muito interessante no Magic é essa proposta de história, essa proposta de relação entre a habilidade com o conceito, com a carta, com a cor, com a historinha que tem embaixo. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a habilidade atiçar. Atiçar, para aqueles que não sabem no jogo, funciona como você atiça a carta, no caso atiça a criatura, e ele é obrigado a atacar se for apta, mas ela não pode atiçar, no caso, não pode atacar a pessoa que atiçou. Então, uma coisa que eu achei interessante é que, se a gente fosse levantar as cartas que possuem essa habilidade, como que ela atiçaria? Nativamente dizendo, seria uma atiçar por uma maldição, seria atiçar por algum tipo de contrato, ou por medo, ou por implementação de poder. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse elemento narrativo do Magic the Gathering em cima da habilidade atiçar. Se você gostar, obviamente eu posso trazer outras keywords que aparecem no jogo e depois a gente pode ir brincando sobre esses fatores narrativos, beleza? Então, bora lá conversar sobre Magic the Gathering com a habilidade atiçar. Então, pessoal, estamos aqui com o site Scryfall. Eu gosto bastante dele porque ele traz uma ideia de meio que um site de busca, né? No caso, puxa, eu queria achar uma carta que tivesse uma habilidade X, uma habilidade Y, então eu coloquei aqui o termo Gold, né? G-O-A-D, que é a habilidade em inglês de atiçar, e aqui ela possui mais ou menos 75 cartas. Eu não sei dizer se possui mais, se esse site ele é extremamente completo ou não, porém eu separei aqui algumas. Tem 75 cartas, mas também, para não ficar um episódio gigantesco, eu separei algumas que tem mais um flavorzinho mais básico. No caso, tal coisa representa o poder, o poder, o poder, então eu separei mais aquelas cartinhas que a gente tem que tem um fator específico. Primeiramente aqui, o Accurate Mutation, né, no caso, mutação adquirida. Eu achei interessante essa proposta porque se você for ver, ele encanta a criatura, dá mais dois e dá a habilidade atiçado, além de ganhar radioatividade. Então é interessante porque primeiro é uma carta baseada em Fallout, né? Então ter essa ideia de uma mutação que faz com que surja um braço e esse braço faz com que ele, no caso, ou ataque uma outra pessoa ou alguma mutação que mude o seu congênito, além de criar uma radioatividade. Então achei muito interessante essa proposta desse encantamento aura, ou né, mutação adquirida, porque traz essa ideia de que uma mutação que força ele a atacar, principalmente pelo fato de que, no caso, é uma mutação adquirida, e no caso da carta, até mesmo esses bracinhos que vão saindo. E um outro que eu achei bem interessante, seguindo aqui mais ou menos essa mesma ordem, é a formiga agitadora, ou no caso aqui, a Agitator Ant. É interessante porque se a gente for imaginar meio que formigas, onde nós temos esses animais que possuem essa ideia mais social, animais sociáveis como formigas, abelhas, vespas, que possuem essa ideia de hierarquia, né? No caso, a formiga rainha. Então eu acredito que a ideia dessa formiga agitadora seria mais uma proposta de feromônio, onde até mesmo saem essas meio que fumacinhas vermelhas em cima da formiga, então eu acredito que seja essa ideia mais de feromônios, onde a formiga rainha, ela obriga as outras formigas a agir e atacar outras pessoas que não seja ela, obviamente, porque tem esse fator de feromônio. Então, seguindo aqui nas nossas cartinhas que eu achei interessante essa separada, nós temos o Bailey of Barrett, o Entertainer, ou no caso, né, o cara que entretém. Eu achei interessante porque se você for pegar e ler, no caso aqui, a carta, ela diz: as criaturas do seu oponente que se controlam com um poder menor que o Bellet Barril são atiçadas. Ou seja, no caso aqui, ele atiça apenas criaturas que possuem um poder menor. Se atiça com um poder menor, provavelmente é o quê? Esse poder de influência de poderio, um medo, onde eu sou superior e a minha força faz com que você não me ataque e ataque uma outra pessoa. Apesar de que você pode ver que fala sobre tesouros e tudo mais, que poderia até falar sobre, não sei, ele meio que paga, mas eu acho interessante porque como ele atiça apenas as cartas que possuem um poder menor que o dele, então acredito que ele atiça mais ao poder de força. No caso, ele é um 2/5, ele não conseguiria atiçar muitas cartas poderosas, apenas cartas que teriam o poder de 1. Porém, eu achei interessante porque você pode ir buffando essa carta e no caso ele pode atiçar qualquer outra carta um pouco mais
poderosa. Mas eu achei interessante essa proposta, principalmente porque no próprio texto da carta diz que ele só pode atiçar criaturas que possuem um poder menor que o dele. Então, a gente seguindo aqui, nós temos o Baal, Lord of Murder, no caso aqui, o senhor do assassinato de uma forma geral. E é legal porque se você for seguir da mesma forma, ele é um deus, né? No caso ele é uma criatura deus, e fala que enquanto você tiver uma vida total né, igual ou né, igual a metade dos seus pontos de vida iniciais e o menos, ele, no caso, se torna indestrutível. Mas aqui fala assim que as criaturas que não Tolkien, que possuem o que você que controla morre, tem lá o poder. Então, assim, de uma forma geral, como ele é um deus e ele é o senhor do assassinato, ele atiça as criaturas que controla que morrem. Então, dá o mais um e no final do conta atiça a criatura. Então achei interessante porque agora nós temos um fator também de medo, mas diferentemente do outro, no caso nosso Baelof, agora o Baal, o medo é mais um medo religioso. Apesar de ser algo relacionado a medo, é uma criatura onde ele utiliza da própria força, do próprio poder dela para lutar. E no caso aqui, o Baal é mais uma questão de divindade. No caso, ao morrer, você encontra-se com Deus e o Deus meio que faz com que você faça isso. Então é meio que uma influência direta divina que, apesar de ser um medo, um poder divino em cima da criatura, é algo que vai ser interessante. Então eu acho muito legal a proposta de atiçar, porque dependendo da proposta da carta, apesar de que a habilidade é sempre a mesma, você forçar a criatura, se ela estiver apta a atacar um outro alvo, é interessante como o motivo de atiçar, que não faz diferença nenhuma para o jogo propriamente dito, mas para o flavor é algo bem interessante. Então esse atiçar em cima, eu acho isso bem legal. Seguindo aqui nós temos a Bjorna, Nightfall Alchemist, né? No caso, alquimista do anoitecer, né? E no caso diz que ela sacrifica um artefato, causa 1 de dano na criatura e no final ela é atiçada. É interessante porque, no caso aqui, por ser alquímica, acredito eu que seja mais um composto químico que faça isso. E como ela precisa causar 1 de dano, como se estivesse realmente injetando alguma coisa, no caso, mas Rafa, se eu vou causar 1 de dano e no final acaba morrendo, por que eu atiçaria? Então, acredito que se 1 de dano, claro, se for uma criatura que tenha 1 de vida, ok, a criatura morre. Mas se for uma criatura resistente que consiga tancar esse veneno que ela está imbuindo naquela criatura, ela atiça aquela criatura. Então eu achei bem interessante porque no caso aqui nós temos o quê? Uma ideia de envenenamento, porque causa esse dano, causa essa injeção que ela faz, esse 1 de dano que ela faz. Então eu acho bem legal porque, como eu falei, mesmo que tenha diversos elementos diferentes que formam um motivo de atiçar, no final de contas, a habilidade se torna a mesma. Mas eu acho bem interessante como, quando a gente tem uma narrativa, a gente tem um porquê, as coisas fazem diferença. E quando a gente pensa isso em história, narrativa escrita ou narrada, faz toda a diferença para toda a ambientação. Por quê? No caso aqui, ela causa 1 de dano, que como se fosse a representação da injeção, ou no caso de injetar naquilo. Então, quando você coloca uma motivação, ou uma realidade, ou uma sustentação para a motivação que você quer fazer para a sua história, você cria uma ambientação muito mais forte. E quando você faz isso dentro de um sistema mágico, fica até muito melhor ainda, principalmente porque você cria arcabouços que fortalecem aquilo que você está fazendo. Porque uma máxima que dizem dentro da parte de literatura fantástica é que a realidade não precisa ser justificada, porque você vê, você a percebe. Porém, fantasia precisa ser justificada, porque isso traz uma ideia um pouco mais de pertencionismo. Então, seguindo aqui agora, meio que nós estamos seguindo aqui, e a gente vai até o Blood Boil Sorcerer, no caso aqui, um humano xamã. E é interessante porque como que ele atiça a carta? Com o Crown of Madness, ou seja, a coroa da loucura, ou seja, ele vai lá e enlouquece.
No caso aqui, não é que ele meio que atiça de alguma forma, meio que obrigando você a atacar, mas sim pelo fato de que, como ele coloca uma coroa de loucura em cima da sua cabeça, você meio que perde a percepção de tempo e espaço e todos os outros fatores, e com isso você ataca as outras pessoas. Então eu achei isso bem interessante porque, apesar de ser algo que você precisa sacrificar um artefato ou uma criatura, acredito que seja meio que a forma que tem para você fazer o ritual de colocar a coroa em cima da cabeça do seu alvo seria basicamente você, no caso, sacrificar um artefato ou sacrificar alguma criatura. Eu mato um bode, faço o ritual para colocar a coroa Madness, né, a coroa do enlouquecimento dentro da cabeça daquele alvo. Então eu acho bem interessante porque, como a gente já trouxe uma mutação, um feromônio, medo, um medo divino, química, agora a gente traz uma maldição. Mas no caso aqui, a maldição acredito que seja muito mais envolvido em cima de um feitiço ou de um enlouquecimento, onde traz essa proposta interessante de Crown of Madness. Seguindo então, nós temos o Blood Trust Blade, no caso é um equipamento, onde traz aqui essa parte de lâmina sanguinária, e mostra que dá +2/+0 e atiça. O que é interessante? Como ele dá +2/+0, ou seja, ele fortalece a criatura, eu acredito que seja meio que um vínculo, um pacto amaldiçoado, onde eu ofereço o meu sangue para fortalecer, ou no caso a arma, ela absorve o seu sangue, deixando você mais forte. Por quê? Porque ela faz esse vínculo que tem pegando seu sangue, faz aquele vínculo com a arma, e assim, porém, mas você fica atiçado, você se torna uma máquina de atacar, porque você precisa atacar sempre quando você estiver apto. Então eu acho interessante porque essa proposta que traz aqui é muito mais um vínculo amaldiçoado, onde eu te dou mais poder, no caso +2, porém você é atiçado e você é obrigado a atacar sempre que for apto. Obviamente tem aquele fator de que não pode atacar o alvo da pessoa que fez esse artefato, porém eu acho bem interessante as formas como são colocadas e com isso traz diversos fatores diferentes. Seguindo aqui, nós temos o Disrupting Decorum, que no caso aqui ele é um feitiço. E o que é interessante sobre esse feitiço é que todas as criaturas que você não controla são atiçadas. Ou seja, nós estamos falando de o quê? Algo que é, no caso, a ideia da carta se chama o Disrupt Decorum, que significa, no caso, meio que perturbar o decoro. Ou seja, nós temos aqui uma ideia de uma coisa parlamentar, onde a gente está meio que conversando, tentando resolver as coisas de uma maneira mais amigável, mas no final, pá, todas as criaturas que você não controla são atiçadas. Ou seja, vai ser um caos generalizado. Não entenderia o porquê, acredito que pode ser mais um fator sim, político, né? No caso, o atiçado aqui seria uma referência política, porém, como todo mundo é atiçado, menos você, acredito que seria mais essa a ideia. Tanto que o próprio texto Dinner disse, né? Dinner and politics don't mix. No caso, jantar e política não se misturam. Acredito que seja aquela coisa, tipo, onde meio que eles estavam conversando, porém aconteceu alguma coisa caótica. Eris desceu como a deusa da caótica. Desceu e fez todo a merda acontecer, e com isso acontece toda essa ideia. Então eu acho interessante que, apesar de outras cartas, no caso eu estou pulando várias, estou seguindo em ordem alfabética, mas eu estou pulando algumas que meio que repete a mesma proposta de, é o poder, ou uma influência, ou alguma coisa assim, mas eu acho bem interessante especificamente esse feitiço pelo fato de fazer a merda toda acontecer, o caos todo acontecer. Seguindo aqui, a gente desce um pouco mais e entra no Edging, no caso o Larcianus Lutenist. No caso, para a galera que viu Dungeons and Dragons no filme, nós temos aí um ator fazendo o nosso querido Bardo. E eu acho que interessante sobre isso é que, pelo fator de ser, indiferentemente da carta, o que está escrito nela, é um bardo. E para aqueles que conhecem a proposta de bardo dentro do mundo do RPG, o bardo basicamente ele tem esse poder de te manipular, de conversar, de meio que atrapalhar, e tem diversos outros, obviamente, mas o estereótipo de bardo tem como esse objetivo um pouco mais da manha, mais um pouco da conversa,
da manipulação, dessas conversinhas aqui, aquele outro. Então, convencer você a fazer o que você não quer pelo fato de ser esse bado, eu acho isso bem interessante. Claro que, se você viu o filme, você consegue ter uma ideia muito mais clássica, no caso de, a partir das motivações, experiências e a ladainha do próprio personagem, fez com que as pessoas juntassem ao seu lado e lutassem contra uma outra pessoa. Então, de qualquer forma, se você for imaginar que o atiçar faz com que a criatura não ataque mais você e sim a outras pessoas, no caso, ele meio que as pessoas que queriam bater, que queriam matá-lo, que queriam persegui-lo, que queriam prendê-lo, no final das contas, não podem mais fazer isso porque são atiçadas. Então é como se estivesse criando aliados do outro lado. Então eu acho isso bem interessante, essas propostas que vão criando e vão fazendo essas suas meio que formas de se fazer. No caso, a gente vai seguindo aqui e a gente entra no Freakback, Cunning Investigator. No caso, o investigador ou instigador astuto. O que é interessante sobre, no caso, o nosso Ghoulish? O que acontece no caso... minto. No caso, o Fearfrag. O Fearfrag é interessante porque ele é um dragão, uma criatura lendária dragão. E a ideia é que eu sinto que ele quis meio que convocar. A ideia do Gold aqui é mais daquele da convocação. Não é necessariamente um medo propriamente dito, mas se você for imaginar que nós temos um dragão instigador, se ele instiga você, quer dizer que meio que está te convocando a ser aliado dele de alguma forma. Tanto que fala, né, que ele é voar, ele tem, no caso, o haste, no caso, que é o ímpeto. E sempre que um ou mais dragões que você controla atacam um oponente, você pode atiçar a criatura, como se ele estivesse instigando o caos a acontecer, onde um dragão gigantesco chega voando e atiça aquela criatura, ou no caso, atiça as criaturas do jogador que ele está atacando. Então eu acho bem interessante porque o nome trazendo instigador, e no caso sendo astuto, ele vai até o campo de batalha voando e toma o ímpeto, no caso, se ele tomar a iniciativa, mas ele toma o ímpeto, ele começa fazendo uma ação, instigando junto com outros dragões essa convocação, até atiçando as outras criaturas. Então eu achei interessante porque é uma forma meio que diferente de se imaginar. Porque no caso aqui ele está convocando as criaturas dizendo, olha, nós somos esses dragões poderosos e com isso venha, lute ao nosso lado e bata naquela pessoa. Então achei bem interessante essa proposta, apesar de ser meio comum, até então foi algo diferente. Agora sim, chegamos ao Ghoulish Impetus, que é o ímpeto macabro. E é interessante porque essa carta ela é uma aura, novamente é um encantamento, onde a criatura ela ganha mais um, fica com Death Touch, no caso, toque mortífero, e também ele fica atiçado. Acredito eu que, considerando que o nosso Ghoulish impetuoso ele faz com que você fica um ímpeto macabro, meio que é como se fosse uma maldição. Essa maldição que te deixa mais forte, no caso, tipo trefa, porque fica com um toque mortífero, mas você fica atiçado também. Acredito que seja mais essa ideia de maldição, algo que me faz seguir muito por esse caminho, e mostra que quando a criatura encantada morre, você volta o Ghoulish para o campo de batalha no início da sua próxima. Ou seja, é uma maldição que vai meio que seguindo, 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 porque você encanta uma criatura, ele dá mais um, dá Death Touch, e quando a criatura morre, volta para o campo de batalha, com você atiçando uma próxima criatura, como se fosse uma maldição que fosse cíclica, cíclica, cíclica e cíclica. Achei muito legal, achei bem interessante essa ideia. Nós temos aí, no caso, mutações, feromônios, medos, traições, etc. Eu acho que cabe muito bem feito uma maldição. Por que maldição cíclica? Porque quando morre volta, faz todo sentido. Eu acho isso bem legal. E no caso seguinte, nós temos o Glowing Dwarf Emissary. No caso, o nosso Goblin, no caso, Glowing, o emissário anão. E é interessante porque o que ele diz aqui? Que sempre que no caso, uma spell histórica, uma magia histórica criar um tesouro, você pode trigar isso mais uma vez. Mas o mais interessante é que ele sacrifica um tesouro e pode atiçar
para alguma criatura. Ou seja, acredito eu que o nosso emissário ele está meio que subornando ou comprando você. No caso, como ele sacrifica um tesouro para conseguir atiçar, acredito eu que seja ele meio que subornando. No caso, olha, eu te pago para você bater em outra pessoa. Pode ser tanto um suborno, caso eles meio que fosse, você estava querendo me matar, agora eu te suborno e você bate no outro, ou caso você queira comprar, se seja um mercenário, seja por um, seja por outro. Achei bem interessante essa proposta, onde ele sacrifica o tesouro atiçando, porque faz com que dê essa ideia realmente de, no caso aqui, um suborno ou uma compra. Achei bem legal, bem interessante. Agora a gente vai e seguindo um pouco mais para frente, tem o Immortal Obligation. O Immortal Obligation é uma instantânea, só que o que é interessante sobre essa instantânea? Se você for parar para ver que, no caso, a arte mostra uma alma sendo puxada para fora de um corpo, e o nome da carta ela fala que é uma obrigação imortal, o que eu acredito que seja? Que no caso você foi retrazido dos mortos de alguma forma, mas a sua alma, mas para que meio que a dádiva da vida novamente é meio que como se fosse um débito. E o que é interessante sobre esse débito? Se você for ver aqui, ela diz que você retorna a criatura alvo do cemitério para o campo de batalha sob o controle com uma dádiva, né, no caso um dirty counter, ou seja, um débito. Então acredito eu que seja essa a ideia, porque a ideia original é que no caso a criatura volta, mas ela fica atiçada em um débito. É interessante porque apesar de não ser necessariamente essa esteja meio que a proposta clássica do Gold, né, no caso do atiçar, que é você fazer meio que obrigando, fazendo isso, aquele outro, mas é uma carta branca que traz essa proposta interessante, onde você meio que puxa a alma da pessoa, atiça a pessoa, colocando um débito em cima dela. Então, enquanto ela te dever, ela está atiçada. Então, eu acredito que seja essa ideia muito forte daquela coisa dos fantasmas, que os fantasmas eles não conseguem ir para outra vida enquanto tiverem coisas pendentes aqui. Acredito eu que seja mais ou menos essa proposta, onde ela puxa a alma, no caso, transformando um fantasma, criando esse débito, até que seja finalizado, imortalizado de alguma forma. Até que a gente chega no Insufferable Ballader, ou Baladeiro Insuportável. O que é interessante sobre esse Insufferable Ballader é que mostra que ele é um anão bardo, novamente trazendo essa ideia de bardo, mas o que me fez colocar aqui, diferentemente do nosso outro bardo, é uma palavra-chave chamada Vicious Mockery. No caso, se você for ver o símbolo da carta, ele mostra que tem essa proposta meio tipo de D&D, no caso, os portões, eles também têm essas mesmas coisas, tanto que o Senhor dos Anéis também tem bastante disso, e o Vicious Mockery, pra galera que manja de D&D, sabe muito bem o que acontece. É uma mágica que dá um dano meio que psíquico em cima da criatura, só que a ideia seria que os Vicious Mockery, a proposta da magia é que você começa a falar merda pra criatura. Você é um fraco, você é isso, você é aquele outro, você nunca conseguiria tal coisa. É como se você realmente atiçasse a pessoa, colocando ideias na cabeça dela. Então eu acho isso bem forte, bem interessante nessa proposta, porque traz muito dessa referência. E seguindo aqui, nós temos o Incrimination Impetus, ou no caso, Impulso Criminador. O que eu acho legal desse fato é que é vingança. Eu senti que o atiçar aqui tem muito a ver com vingança. Tanto que aqui você encanta a criatura e a criatura ela entra no campo de batalha, né? Isso, né? Meio que forma tem toda essa proposta de a criatura encantada, ela é suspeita, mas faz esse mais dois e é atiçado. Porque eu acho que tem um fator muito forte de meio que vingança. Porque acontece? Ele ganha Menace, que é o ameaçar, que você só pode ser só bloqueado por 2 criaturas ou mais. Ou seja, a criatura fica mais forte, ameaçadora e fica atiçada. E considerando que o nome da carta se diz Incrimination, né, no caso Incriminating, que é o impulso incriminador, acredito que seja muito mais essa ideia de
você criar a vingança por terem, ou no caso, incriminado você, ou você vai incriminar alguém. Seria meio que assim, eu quero incriminar aquela pessoa, então eu vou atiçar ela para ela fazer aquela ação. E como ela está mais forte e como ela está ainda com o ameaçar, ela fica muito mais forte. Ou seja, eu acredito que seja muito mais relacionado a uma vingança ou algum algo que você gostaria que a pessoa sofresse com isso, por isso se chama o impulso incriminador, que acho que vale muito essa ideia. Seguido aqui nós temos um Elfo Wizard, que eu gosto muito dessa carta, ainda vou fazer um deck com ela, que é o John Irenicus, né? Shattered One, no caso, o Despedaçado. E, obviamente, a ideia do Gold aqui, do atiçar dele, obviamente, é a zombificação. Por quê? Porque sempre no final da sua end step, você pega uma criatura que você controla, você dá mais 2 para ela, no caso, 2 marcadores de mais um, e você atiça ela até o final do jogo, entregando para outra pessoa. É como se você pegasse uma criatura, você zombificasse ela e desse para o seu amiguinho falando: faça o que você quiser com ela, mas é um zumbi forte, e como te dei de presente, você não pode me atacar com essa criatura. Então achei bem legal essa proposta, porque essa zumbificação, ela traz bastante força, muito parecido com os outros. Porém aqui, o fato de ser uma zumbificação traz essa ideia interessante. Ah, mas Rafa, ele é um wizard, será que não poderia ser feitiço? Até poderia ser, mas se você for pegar toda a proposta que ele tem, onde você pega a sua criatura, você fortalece ela e você entrega para outra pessoa, e a ideia dele parece ser meio que um Frankenstein que vai trazendo as criaturas de volta, eu acho que essa ideia de zumbificação encaixa bastante. Seguido aqui nós temos o Cross, o Defense Contractor. No caso, o próprio nome já tem uma ideia do que pode ser. Então, seguindo, nós temos aí o nosso gato Advisor. E o que é interessante, como fala que é o Cross, o contrator da defesa, alguma coisa do gênero, acredito que seja o Gold, no caso, diferentemente do outro, que é meio que você subornando ou comprando, no caso aqui realmente é um contrato. Porque o que é interessante aqui? Porque você pode ir colocando e dando, no caso, o trample, que o trample corresponde ao atropelar. É como se por acaso ele contratasse você, no caso, contratasse a sua criatura, e desse para ele meio que como você, tipo, sabe quando você tá atrás de uma burocracia e você consegue burlar as burocracias porque tem umas costas quentes? Acredito que seja mais ou menos essa pegada, onde ele contrata você e para você meio que atropelando as situações, ele, como alguém importante, consegue fazer com que você quebre essa burocracia atropelando. Então eu acho que o Cross aqui, ele tá muito mais ligado a essa contratação da criatura, onde ela se torna meio que um servente contratado, porque ao fazer isso você ainda ganha atropelar, que você consegue quebrar as coisas e indo seguindo. Então eu acho isso bem legal, uma proposta bem interessante. Seguindo, aqui nós temos o Life of Party. Life of Party é interessante porque fala, eu acho que vai mais, não no caso, por exemplo, como o outro que ele pagou para você fazer, ou no caso está te contratando, mas sim é alguém que vai atiçar a sua ganância e a sua cobiça. Porque aqui ele meio que traz essa ideia do dinheiro, Life of Party, né, meio que a festa viva, e a carta em si, um elemental, tem First Strike, no caso iniciativa, tem Trample, tem atropelar, né, no caso tem haste, tem o ímpeto, e é interessante porque quando essa carta ela ataca, ganha mais X mais 0, até o final do turno, sendo X o número de criaturas que você controla. Ou seja, ela fica forte de acordo com a quantidade de pessoas na festa que tem. Mas o interessante, pegando aqui no caso o atiçar, mostra que quando ela entra no campo de batalha, ela cria um token que é uma cópia, e essa cópia faz com que fique atiçada até o final. É como se ele pegasse toda a energia da festa e pegasse o seu lado mais cobiçado, o seu lado mais ganancioso, e criasse uma cópia de você atiçada. É como se eu tirasse de você a pior essência que você tem, a pior ganância, a pior cobiça que você tem, e atiçasse ela. Porque como ele cria um token em cima da cópia, no caso, um token de cópia de uma criatura, acho que vale muito essa ideia de que eu
sendo essa festa, toda essa luxúria, toda essa cobiça, toda essa ganância, eu vou pegar esse lado de você, criar uma cópia gananciosa e com isso eu faço com que ela te ataque. Então eu achei isso bem legal, essa proposta bem interessante, porque vai indo e vai pegando. Aqui, seguindo mais para frente, nós já estamos chegando no nosso finalmente, nós temos o Mocking Doppelganger, ou no caso aqui, é a nossa meio que um duplo zombador, né? Acho que é o mais encaixa mesmo, é o duplo, esse duplo. E no caso aqui é interessante porque os duplos, eles são fortemente associados à infiltração, ou no caso, parecer com uma outra pessoa, então eu acho que encaixa muito disso, dessa ideia de infiltrado. Por quê? Ele tem flash, no caso você pode castar essa carta no turno do outro, como se fosse uma instantânea, e ele meio que vira a cópia de uma criatura do que o seu oponente controla, só que ele, no caso, as outras criaturas que têm o mesmo nome, elas são atiçadas. Seria mais ou menos como se tivesse uma criatura no oponente, você entra virando uma cópia dele, e essa cópia, ela tem e todas as criaturas que têm aquele nome, no caso, é como se ele adentrasse num quartel e passasse por ser um dos soldados e convencesse os outros soldados a bater. No caso, não bater nele, sim bater em outra pessoa. É como se ele realmente infiltrasse. No caso do Commander, só pode ter uma cópia com o mesmo nome, então a habilidade dele atiçaria apenas uma criatura, porém, em decks de 60 cartas, onde tem mais do que uma cópia, faria um tanto diferente. Mas eu acho bem interessante porque ele entra virando uma criatura do oponente e com isso você atiça aquela criatura, como se realmente você fosse um infiltrado. E seguindo aqui, a gente vai para o Maeve Insidious Singer, no caso, uma sereia. No caso, por ser uma sereia, não tem muito o que dizer. Você paga mais 2, mais 1, mais 2 e mais uma ilha, e você atiça. No caso, você é como se estivesse cantando e atiçando os marinheiros. Não foge muito do clássico dentro de uma sereia, mas eu acho que vale muito a pena essa ideia. E continuando aqui, chegando a mais para frente, a gente está no Parasite Impetus, ou no caso, Parasita Impetuoso. É interessante porque, obviamente, é um encantamento, ou seja, você está atiçando a outra pessoa, ficando ela mais forte e atiçando. E o legal é que é o seguinte, é um parasita. Se é um parasita, além disso, o que acontece? O controlador perde 2 de vida e eu ganho 2 de vida. Ou seja, você encanta uma criatura, ela fica mais forte e, no caso, o controlador daquela criatura perde vida e eu, como um bom parasita, ganho essa vida. Ou seja, você pega uma criatura, deixa ela mais forte, como se fosse meio que um Venom, mas vai sugando a sua energia aos pouquinhos. Acho bem legal, acho que tá valendo muito a pena essas formas como tá fazendo, porque é um parasitismo muito clássico e eu acho que encaixa perfeitamente como é mostrado aqui. E no caso, seguindo mais para frente, a gente chega no Renegade Silence. No caso, se vocês forem ver, é um cara meio que um alien vestido com um terno, ou seja, abdução. No caso, a ideia é clássica. Você foi abduzido por esses aliens e eles fizeram alguma modificação no seu cérebro, fazendo com que você ficasse atiçado. Isso é uma coisa muito clássica, até mesmo para a galera que gosta de OVNIs e considera a real existência das abduções. Quando você é abduzido, os aliens fazem pesquisa com você. Então, muda uma coisa no seu cérebro, muda alguma coisa em você. Tem alguns animes que mostram um pouco disso. Até eu estava lendo recentemente da Dandan, que mostra um pouquinho também de como possíveis experimentos que podem acontecer caso você seja abduzido. Então eu achei isso bem interessante, porque no caso mostra que o Renegade Silence, ele dá phase out. Ou seja, ele vai, abduz você, faz a modificação e some. E volta para o planeta natal. No caso, phase out é como se ele nunca tivesse existido. Acho bem legal porque trouxe realmente essa ideia muito forte de ele vai, atiça a criatura e some. No caso, faz a abdução e depois some. Acho que fica muito clássico essa ideia e muito óbvio o que ela faz, porque com certeza uma abdução alienígena tem que ser rápida e tem que ser muito eficaz. E seguindo nossas duas últimas cartas, que acho que encaixam bastante com temáticas diferentes do atiçar, eu acho que entra aqui no Take the Bait, ou no caso, morder a isca.
é uma instantânea que meio que atiça. E é legal porque o próprio nome já dá, né? Morder a isca, take the bait, né? Morder a isca. Eu acho isso bem interessante porque realmente você está enganando. É como se você mentisse, como você trapaceasse, como se fizesse alguma coisa que enganasse a pessoa e com isso atiçasse ela de alguma forma, meio que caindo na armadilha. Então eu acho isso muito interessante porque apesar de ser algo simples, é uma instantânea que você simplesmente vai pá. E o que acontece? Quando você casta isso, você só pode castar essa mágica no turno de batalha do oponente. Meio que o cara já entrou no turno de batalha, ela já precisa atacar de alguma forma. Você vai lá, atiça a criatura e você não toma dano, nem o seu Planeswalker. Então eu acho interessante como se a pessoa está preparando para a guerra e naquele momento você põe uma armadilha para ele e ele cai na armadilha, fazendo com que você fique livre naquele momento. Então eu achei isso muito interessante porque capta totalmente. E a nossa última carta, que eu achei bem interessante, é uma saga, diferentemente da até agora, apesar de que é o encantamento, mas é um encantamento do tipo saga. E é legal porque se você for para ver, o nome da carta é The War Games. É como se fosse meio que um Jogos Vorazes. Então achei bem interessante porque se for considerar um Jogos Vorazes, onde no caso não é que todo mundo é atiçado, mas você pega essa ideia de criar tokens e esses tokens meio que atiçam, ou no caso são atiçados. É interessante porque meio que só apenas o primeiro momento da carta atiça, né? No caso, quando você baixa a carta, cada turno seu, ela vai saindo de 1 para 2, para 3, para 4. Então aqui no caso, cada jogador cria 3 guerreiros e no caso esses tokens eles são, no caso, atiçados. Então é interessante porque você baixa, todos os jogadores ganham 3 tokens atiçados, então no final das contas você tem aí, se for um mesão com 4 pessoas, pelo menos aí mais 9 tokens 1/1 que não podem te atacar, pode atacar os outros. Claro que eles podem fazer uma lambança e não acontecer nada, meio que tipo, eu ataco e vocês bloqueiam com os próprios tokens, mas eu acho bem interessante essa ideia, essa proposta de criar essa meio que guerra interna. Porque como caso os tokens eles entram virados, o que acontece? Você coloca os tokens como entra virado, quando for, no caso, a sua vez, você ataca, vai estar virado dos outros, então não vão poder fazer nada. Então achei interessante essa proposta bem forte, trazendo essas dinâmicas diferentes dentro do atiçar. Então pessoal, esse aqui foi o meu vídeo, obviamente tem muito mais cartas, não ia falar das 75 cartas que eu achei no site, quis trazer algumas que são mais características dentro de algo mais específico, trazendo no caso envenenamento, no caso compra, mentiras, magias, contratos e diversos fatores. Então eu acho isso bem legal. Se por acaso você conhecer alguma outra carta bem interessante que você acha que é muito característica narrativamente, deixa aqui o nome da carta e por que você acha que ela vale meio que, aqui ela mostra tal coisa, então coloque aqui nos comentários algo que a gente vai conversando. E, obviamente, se tiver alguma outra habilidade do Magic que você gosta bastante e gostaria que eu justificasse, no caso, voar é um pouco mais simples, porque normalmente a criatura voa de alguma forma, porém, explicar algum motivo interessante porque tal coisa tenha ímpeto, ou iniciativa, ou toque mortífero, ou, no caso, a travessia, ou afinidade, ou qualquer outra habilidade, ou, caso, habilidade estática, ou até mesmo algum keyword interessante que você acha que vale a pena a gente conversar sobre isso, beleza? Use a das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!